Se liga que nesse vídeo eu vou te revelar a oportunidade que eu perdi de poder ganhar 12 mil reais investindo apenas 100 reais e sem eu precisar fazer nada. Tudo de forma automática. Fica comigo até o final que eu vou te falar e vou te contar aqui o porquê eu perdi esses 12 mil. Mas o ponto legal disso é que meu tio, ele não foi medroso. Ele pegou os únicos 100 reais que ele tinha ali no momento, acreditou, fez esse investimento e conseguiu de volta 12 mil reais. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui rapidão. Para quem não me conhece, meu nome é o Eric, eu tenho 28 anos, eu sou especialista em vendas online, agora também eu tô inserido agora no mundo das criptomoedas. E o treinamento, né, que no caso é o Milionário com Hold, eu não criei por vontade minha. Eu criei a pedidos de milhares de pessoas que todo santo dia, por conta dos meus resultados que eu posto todo santo dia lá nos meus stories, começaram a falar: Guga, pelo amor de Deus, cria um treinamento ensinando passo a passo tudo que você está fazendo para ganhar mais de 800 dólares por dia. Foi aí que nasceu o treinamento Milionário com Hold, que é essa página aqui que você tá vendo. Mas calma aí, assista até o final para você poder entender. A minha intenção não é te segurar nesse vídeo. A minha intenção é te explicar a oportunidade que eu perdi de ganhar 12 mil fácil, sem fazer nada. E se você não me ouvir, você pode perder 20, 30, 50, 100 mil, quiçá 500 mil, se você ter a mesma atitude que eu tive. Então vamos lá. Eu vou começar voltando um pouquinho no passado. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui o meu resultado, pra você ver que o que eu tô falando aqui não é balela. Quem me conhece de longa data sabe que eu passei muita dificuldade até eu conseguir viver, né, de marketing digital. E pra quem me conhece sabe que eu vendo, né, na internet, eu faço vendas através de Instagram, de YouTube, etc. Só que há um tempo atrás, mais ou menos, acho que se eu não me engano, uns 5 anos atrás, uns 6 anos, mais ou menos, eu não sei exatamente, mas esse fato aqui eu lembro bem, eu lembro até hoje. Eu tinha acabado de sair de uma palestra de marketing multinível, que alguém, um infeliz, tinha me enganado, dizendo que eu ia ter um plano de carreira, dizendo que eu ia ser bem sucedido, que eu ia ganhar carro, que eu ia ganhar cruzeiro. Eu tinha acabado de sair de uma palestra, e quando eu tava saindo dessa palestra, eu tava com meu tio Charles, que eu também tinha chamado ele pra poder entrar na minha rede, porque antes tinha essa promessa: você compra o produto lá, né, um kitzinho que chama de kit, eles chamam de kit top. Você compra aquele kit, você tem a probabilidade de vender, né, aqueles produtos, e aí você também pode formar a rede, que eu considero como se fosse uma pirâmide. E aí você vem chamando gente. Então o primeiro que eu, vamos dizer, que eu capturei foi meu tio, que é a primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente precisa ter que chamar alguém, a gente chama nossos familiares. Então eu chamei meu tio, foi uma luta pra eu conseguir convencer meu pai. Meu pai falava que era mentira, não acreditava, mas eu creio que ele comprou só pra poder me ajudar. E aí eu me tornei master nessa empresa. E aí eu não consegui mais trazer mais ninguém, tá ligado? Só que no dia que eu tava saindo dessa palestra, eu tô contando isso aqui pra vocês verem que eu passei por várias coisas que vocês podem imaginar. Eu já fui enganado, já vendi também pano de chão no farol. E meu intuito aqui não é ficar contando a minha história pra vocês. Preste atenção agora. No dia que a gente tava saindo dessa palestra, né, que o cara só tava contando motivação, só abobrinha, só enchendo linguiça, a gente tava gastando dinheiro que a gente não tinha, que nem quando eu entrei nessa empresa de marketing multinível, eu tirei um dinheiro da onde eu não tinha, que foi um dinheiro que eu recebi da rescisão da empresa que eu tinha sido mandado embora, na empresa que eu trabalhava de prevenção, entendeu? E eu tirei esse dinheiro suado pra entrar nessa empresa achando que ia mudar de vida. Mas o importante é que eu tomei a coragem. Querendo ou não, me ajudou em algumas coisinhas ou outras, né? Mas eu não consegui evoluir, depois eu saí, eu vi que isso aí era pirâmide. E aí, nesse dia eu tava saindo, eu já fui pra contar, mas acabei não contando, vamos lá. Vou contar de novo. Eu tava saindo dessa empresa com meu tio, tava chovendo nesse dia. No caso é meu tio Charles, né? Hoje ele é especialista em criptomoedas, ele investe, hoje vive somente do mercado, né, de cripto. E nesse dia eu tava saindo com meu tio, e aí eu falei pra ele, né, que tinha também o mercado de criptomoedas, ele ficou meio assim. Eu tava falando só por falar, que eu também não tava acreditando, tava com medo, essa que era a verdade. E aí eu fui falando pra ele, ele ficou meio assim,
me perguntou se isso aí não era pirâmide, porque ele tinha caído em uma pirâmide. Aquela pirâmide, não sei se vocês já ouviram falar, tal de Bebom, Telex Free. Todo mundo que quer mudar de vida já caiu nas porcarias dessas aí. Essa que é a grande verdade. A gente não cai nessas enrascadas porque a gente é ruim. É porque às vezes a gente não aceita a situação que a gente tá vivendo. E aí eu fui falando sobre criptomoedas pra ele, que tinha o tal do Bitcoin, a Ethereum. Ele ficou meio assim, mas ele teve uma atitude que foi o que mudou todo o jogo e que mudou o meu jogo também. Ele pegou os 100 reais que ele tinha, acho que, se eu não me engano, eram os únicos 100 reais que ele tinha. Ele foi lá, depositou esses 100 reais na plataforma da Foxbit e esqueceu lá. Ele esqueceu, ele comprou e esqueceu que tinha lá. E eu não comprei. Eu, bobo, não comprei, com medo, tá ligado? E puto também da vida, porque tinha gastado mais de 2 mil pra entrar no Kit Top, na empresa de marketing multinível. Passado 2 anos, ele ouviu falar muito de Bitcoin, eu também, né? Eu já tinha ouvido falar bastante também de Bitcoin, de criptomoedas. E aí, quando ele... Isso eu já tava vivendo, eu já tava vivendo, depois desses 2 anos, eu já tava vivendo já de marketing digital. Eu já tava ganhando dinheiro no marketing digital, entendeu? Inclusive hoje ele mora lá na Bahia. E aí, ele foi olhar a carteira dele lá na Foxbit e tava com 12 mil reais. E aí, por causa do medo, eu perdi a oportunidade de ganhar 12 mil reais. Se você também tiver com medo, pode ter certeza que você não só vai perder a oportunidade de ganhar 12 mil, 20 mil, 30 mil, qualquer valor que você imaginar, porque nesse mundo das criptomoedas é infinito. Você pode ganhar valores infinitos. Então, por causa deste medo, eu perdi essa oportunidade. Porque se eu tivesse colocado 100 reais, junto com ele, que nem ele tinha colocado, foi com a cara e a coragem, eu também tinha ganhado esses 12 mil. Com esses 12 mil, obviamente, ele comprou conhecimento, né? Porque sem conhecimento você não chega a lugar nenhum. Foi aprendendo várias outras estratégias em vários cursos. Também foi diversificando também a carteira dele. E por causa desse resultado, eu acreditei, eu fui lá e comecei a também pesquisar sobre o mundo de criptomoedas. E recentemente eu postei nos meus stories aí que ele fez um investimento lá no comecinho, quando ele estava começando, de 10 dólares. Esses 10 dólares se transformaram em 30 mil reais. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui na tela do meu computador algumas moedas que estão me trazendo alguns ótimos lucros. E investimento pouco. Obviamente que eu não vou mostrar todas as minhas carteiras, né? Porque eu tenho carteira na Foxbit, eu tenho carteira na Binance, eu tenho carteira também aqui na Gate.io e eu tenho a minha carteira também principal, que eu pego um pouco pesado também, que é na MetaMask. E eu também tenho carteira na Trust Wallet, que é uma outra carteira minha. Que é bom você também não deixar todas as moedas em uma cesta só, né? Você fazer essa diversificação. Inclusive dentro do Milionário com Hold, a gente mostra todo o passo a passo de como que você faz isso, para você conseguir altos lucros em pouco tempo, investindo pouco. Bora aqui para a tela do meu computador, que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. E por que eu contei essa história aqui pra vocês? Não é pra te convencer a comprar o treinamento, não. Se você não quiser, não precisa comprar, meu filho. Não precisa. Que nem eu falei, esse treinamento eu não criei pra vender. Não foi o intuito de vender. O intuito de criar esse treinamento foi porque muita gente me pediu e também porque eu criei uma vontade de criar uma comunidade. Porque também dentro do Milionário com Hold, lá dentro dos módulos, tem uma aula que você pode participar dentro do grupo de suporte, do Telegram, e lá a gente vai fazer network. Lá a gente vai apresentar uma moeda para um, a moeda para outro. Vai ser tipo como se fosse um grupo de sinais, de forma gratuita, sem cobrar nada de vocês, tá ligado? Vamos lá para a tela do meu computador e eu vou te mostrar algumas moedas que eu investi quase nada e tá me dando lucro. E se você souber investir na moeda certa, você com 100 reais, com 50 reais, investindo quase nada, você consegue triplicar, quadriplicar, não sei nem as palavras que existem pra multiplicação de dinheiro, né? Investindo pouco, investindo quase nada, em pouco tempo, isso que é o bacana, tá ligado? Apesar que a modalidade que a gente ensina é hold, né? Que no caso é mais pro longo prazo, mas se você se tornar um especialista em analisar moedas e comprar a moeda certa, você até no mesmo dia você já tem lucro. Bora lá para a tela do meu computador agora, né? Porque eu já falei isso acho que umas 3 vezes. Vamos lá. Então preste bastante atenção aqui. Aqui como você pode ver, ó, eu tô logado aqui na minha conta do CoinMarketCap. No caso essa daqui é a minha segunda conta. Eu tenho uma outra conta onde eu adiciono todas as minhas criptomoedas, mas essa daqui eu criei separada para provar para todo mundo que você não precisa investir muito para ganhar muito. Claro, você tem que ter um pouquinho de paciência também para você ter o seu lucro. Claro, dá para lucrar com pouco tempo? Dá. Mas se você tiver paciência, você consegue ganhar muito mais. Aqui como você pode ver, ó, só tem a Sandbox
E a Elon, pra quem me acompanha nos meus stories lá do Instagram, que eu mostro o meu dia a dia lá, né, pra quem já me acompanha de longa data, sabe que eu tenho muito mais moeda do que isso aqui. Tá ligado? Isso aqui é só as duas que eu tô mostrando pra vocês. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na Sandbox. Inclusive eu até cometi um erro uns dias desses aí, né, lá nos stories. Eu até confesso esse erro. Eu falei que eu tinha investido $100 nessa moeda e eu tava lucrando aí cerca de 20 mil. É porque deu uma queda nela, né, e eu não tirei o meu investimento e nem o meu lucro. Aí deu uma queda, por isso que tá com a valorização aqui um pouquinho menor, né, de lucro. Aqui, como você pode ver, ó, eu tô lucrando aqui cerca de 3.372 dólares. E se você for ver, tá no dólar aqui, ó. Tá no dólar. Isso aqui então é tudo dólar. E eu havia cometido um erro falando que eu tinha investido $100. Só que no caso eu não investi $100 nessa moeda. Eu investi apenas 388 dólares. Eu me confundi por quê? Porque são tantas moedas que eu tenho que eu acabo confundindo o valor de uma e de outra. Por isso que é importante também lá dentro do Milionário com Road, vai te ensinar a você criar uma conta no CoinMarketCap para você poder criar o seu portfólio, para quando a moeda subir você saber exatamente quanto que você está lucrando. Aqui, se você for observar, ó, eu comprei essa moeda dia 11 de outubro de 2021 às 1h15 da PM aqui, né, que é da tarde, né, se eu não me engano, não sei se é da tarde ou da manhã, mas eu comprei nesse dia. Hoje, aqui, ó, o dia que eu tô gravando essa aula aqui, hoje é dia 26 de novembro. Se você for observar, já passou um pouquinho mais de 2 meses, né? Se eu não me engano, acho que já passou. Mas tá nessa média aí. Mas eu investi aqui 388 dólares. Se a gente for colocar aqui, ó, no conversor, ó, 388. Opa, coloquei errado. Dá o valor de 2.168 reais. Mas olha o lucro que eu tô tendo nessa moeda, ó. Mesmo eu tendo cometido o erro, falando que eu tinha investido menos, mesmo eu cometido esse erro, o lucro ainda tá bom. Entendeu? Tá bom, porque se você for colocar aqui, ó, 3.372 dólares equivale a 18 mil reais. Se você for tirar aí, né, você vai ver o lucro que eu tô tendo, né? A outra moeda que eu tô tendo lucro é essa daqui, ó, que é a Elon, né? Obviamente que eu tenho mais moedas do que essa daqui. Essa conta aqui, ó, do CoinMarketCap, eu criei somente para essas duas moedas. Eu tenho uma outra conta onde eu adiciono todas as minhas moedas da MetaMask e todas as minhas moedas que eu compro na Gate.io. Nas outras plataformas não uso não, porque elas já tem lá a margem do lucro que você ganha, né? Aqui, como você pode ver, ó, eu fiz um investimento aqui, eu comprei ela em abril, né? Eu fiz um investimento de 100 dólares, 104 dólares, né? Vamos colocar aqui. Eu investi 581 reais. No caso, quando eu falei da Sandbox, acho que eu tinha confundido com a Elon, porque a Elon foi a que eu investi 100 dólares e equivale ao valor de 581 reais. O lucro que eu tô tendo é esse lucro aqui, ó. Lembrando que isso aqui é tudo em dólares, viu? Por isso que eu tô colocando aqui no conversor, ó. Eu lucrei aqui 2.595 dólares, que equivale a 14.500 reais. Aí, se você tirar os 500 reais que eu investi, eu tô no lucro aí de 14 mil reais. E isso é porque eu não tô mostrando as moedas que eu tenho. Eu tenho muito mais moedas do que essas daqui. Eu não vou mostrar todas, eu só vou mostrar essas duas aqui, porque eu sei que só por eu estar mostrando essas moedas aqui, vai ter gente que já vai comprar só pelo simples fato de eu estar mostrando aqui. Tá ligado? Se você for observar, ó, deixa eu abrir aqui de novo a Sand, né, ó. A Sand eu comprei ela quando ela tava a 0,7 centavos. Centavos não, 0,70 centavos de dólares. E aí ela teve a valorização, se você vir aqui no CoinMarketCap, ó, nesse exato momento ela tá custando aqui 7,21 dólares. Só para você ter a noção da valorização que essa moeda teve. Porque ela tem a ver com o metaverso, né? Se você vir aqui, ó, ela tá relacionada ao metaverso. E de 2021 para 2022, o que mais vai bombar agora é todas as criptomoedas que tem a ver com o metaverso. Aqui, como você pode ver, ó, a Doge Elon, ela vale 0,000001 frações, né, de dólar. E ela tende a crescer mais, né? Por isso que, ó, já é um risco eu estar mostrando isso aqui, porque tem gente que vai ver que ela é baratinha, já vai ter gente que só em ver esse vídeo já vai querer comprar. Por isso que eu não vou mostrar as outras. Se você quiser ver outras moedas que eu fiz de investimento, entra nesse meu canal aqui, ó, digita aqui, ó, lá Casa de Bitcoin, você vai encontrar esse cara bonito aqui e vai ter 3 vídeos meu aqui, ó, inclusive esse aqui pegou 2.700 visualizações, que é onde eu mostro como que eu lucrei 18.400 reais. Assista lá o vídeo que você vai ver a moeda que eu tive esse lucro. Nesse vídeo aqui eu mostro, beleza? Então é isso aí, como vocês podem ver, né, fazendo um investimento bem baixo. O investimento que eu fiz na Sandbox foi um pouquinho mais alto só, né, tipo 388 dólares, se eu não me engano, é exatamente isso,
é esse valor mesmo, conferindo aqui. E na moeda Elon, que é a Dogelon, eu investi $104 e olha só o retorno que eu tive em tão pouco tempo, praticamente sem fazer nada, só coloquei o dinheiro lá, a moeda me trouxe o lucro sem praticamente fazer nada. E muita gente me pergunta, eu posso tirar o investimento e deixar o lucro? Pode, você pode fazer os dois se você quiser. Você pode tirar o lucro e deixar só o investimento que você fez, ou então você pode tirar o investimento e deixar o lucro e pegar aquele lucro e diversificar em várias outras moedas. Só que aí você tem que ter o conhecimento correto. Muita gente me pergunta qual que é o valor, quanto que custa o Milionário com Hold. Ele ainda está em um valor muito acessível por causa do pré-lançamento que a gente fez, né? Ele foi lançado recentemente. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente o valor já deve ter aumentado, né? Mas mesmo assim o valor vai continuar em um preço acessível. Mas se você está vendo esse vídeo agora e o valor ainda permanece no valor de R$397, significa que o valor ainda não aumentou. Quando aumentar, ele vai permanecer num valor acessível ainda, mas esse é o valor de lançamento. Eu sei que você deve falar, pô, meu, R$397? Meu, pelo que você vai aprender, pelo que você pode ganhar, isso é muito pouco. Depois que você estiver tendo os seus resultados, você vai ver que você pagaria R$1.000, R$2.000 sem chorar. E sem contar também com os bônus que tem dentro do Milionário com Hold, que tem ensinando você a trabalhar com mercado futuros, ensinando você a fazer análises gráficas. Então, tem uma série de coisas, sem contar também com um grupo que eu considero a parte mais importante, que é onde a gente faz network, é onde a gente um ajuda o outro, e foi por esse intuito também que eu criei o treinamento Milionário com Hold, para ter essa comunidade que um vai ajudando o outro, não tem coisa melhor. Então é exatamente isso aí. Se você vai se inscrever pro treinamento, corre, aproveita que tá no valor bem acessível. Clica no botão aqui abaixo e se inscreva já, e eu te espero lá.